Olá, pessoal. Então, hoje vamos falar um pouco sobre empreendedorismo, uma introdução sobre este tema. Pois bem, antes dessa introdução, é importante deixar claro para você que ser empreendedor é executar os sonhos, mesmo que haja riscos. É enfrentar os problemas, mesmo não tendo forças. É caminhar por lugares desconhecidos, mesmo sem bússola. É tomar atitudes que ninguém tomou. É ter consciência de que quem vence sem obstáculos triunfa sem glória. Quem disse isso é um autor brasileiro, médico, inclusive, Augusto Cury. Lembre-se, pessoal, quando a gente fala em empreendedorismo, não estamos aqui romantizando o tema igual muitos fazem. Muitos falam que empreendedor é quem obtém sucesso no negócio, empreendedor ele tem iniciativa, empreendedor é independente, empreendedor é isso, é aquilo. Lembre-se, não podemos romantizar. A vida de empreendedor é dura, a gente sabe dos desafios que é gerenciar uma empresa, gerenciar um negócio, conduzir, criar uma empresa, colocar o seu sonho em execução, dependendo de outras pessoas, sejam colaboradores, sejam parceiros, sejam clientes. Então, é um grande desafio. Eu sei que o tema, ele é um tema bastante discutido, bastante levantado, mas é importante a gente não romantizar tanto a figura do empreendedor, porque o empreendedor, ele precisa, sim, ter muitas características, muita resiliência para poder conseguir conduzir aí o seu negócio e ser bem sucedido na ideia. Pois bem, uma visão geral sobre o termo empreendedor, então faz todo sentido a gente fazer um recorte histórico de uma maneira bastante rápida, só para vocês entenderem a origem do termo. Então, o empreendedorismo, ele veio de uma palavra francesa, que é entrepreneur, que quer dizer aquele que assume riscos e começa algo novo. Ou seja, aqui não está falando nada de empresa, não está falando nada de grandes organizações. Então, a origem do termo, vocês já verificam que tem dois pontos elementares: assumir riscos e começar algo novo. Isso está muito relacionado com criatividade, está muito relacionado à inovação, que normalmente as pessoas assumem risco quando tem uma ideia nova, quando está criando algo novo. Não estou dizendo especificamente de produto novo, de serviço novo. Pode ser uma inovação em embalagem, pode ser uma inovação num processo de gestão, no processo operacional. Então, só para a gente relacionar a origem do tema com o que é discutido nos dias de hoje. Pois bem, quem é um dos principais autores aí sobre empreendedorismo é o austríaco, um economista, que é o Joseph Schumpeter. Ele vem com uma perspectiva mostrando a importância do empreendedorismo e ele passa a relacionar a atividade empreendedora com o desenvolvimento das nações. Então, a reflexão que ele faz ela é muito pertinente sobre as nações mais desenvolvidas do mundo, como que elas chegaram a esse patamar. Então, ele vincula parte desse resultado muito à ação dos empreendedores daquela nação. Como que as pessoas desenvolveram as suas ideias, as suas inovações, os seus negócios dentro da nação, e isso possibilitou a nação se destacar numa comercialização de mercadorias, seja na implementação de ideias que foram ideias que, de certa forma, revolucionaram o mundo, e assim por diante. Então, são esses os empreendedores que, antes de tudo, são os responsáveis pelo desenvolvimento econômico. Lembre-se, pessoal, apesar de ter aí várias ideologias que são passíveis de discussões sobre o mundo, sobre o sistema econômico, sobre o sistema político, mas o mundo no qual vivemos hoje, um mundo que tem um sistema capitalista com todas as suas limitações, nós sabemos que os empreendedores, as empresas, elas conseguem ter aí grande visibilidade e auxiliar muito no desenvolvimento das nações. É óbvio que as nações também, elas precisam, os países precisam fomentar e dar subsídio a esse tipo de atividade. Então, é uma troca.
países que incentivam o empreendedorismo, que dá condições para as pessoas desenvolver as suas ideias, desenvolver os seus negócios, certamente eles têm um retorno disso com os produtos que são comercializados, as inovações que são incorporadas no mercado. Então, tudo isso gera um resultado bastante positivo. E o Schumpeter destaca que é dos empreendedores que parte o processo de destruição criativa, capaz de renovar os mercados. Então, ele tem uma reflexão muito curiosa e muito pertinente sobre como que as inovações, elas melhoram tanto a eficiência dos produtos, dos serviços, como também abrem novas possibilidades de desenvolvimento, tanto em termos tecnológicos, como em termos econômicos e assim por diante, para as nações. Então, o empreendedorismo, ele é, sim, um vetor aí de desenvolvimento que os países que souberam tratar bem os seus empreendedores, trabalhar bem as ideias que surgiam desses empresários, desses empreendedores, conseguiram aí ter resultados e ter uma relevância bastante considerável no mundo no qual estamos vivendo. Bom, sendo assim, quem é o empreendedor? Quem é essa figura empreendedor? Lembrando, volto a ressaltar a vocês, existe alguns autores que romantizam muito a figura do empreendedor, mas é importante ter os pés no chão para a gente entender de fato quem é essa figura e por que ela é tão importante na sociedade. Então, o empreendedor é aquele que faz as coisas acontecerem, se antecipa aos fatos e tem uma visão futura da organização. Quem disse isso é um autor, inclusive brasileiro, chamado José Dornelas, que possui diversas publicações aí relacionadas ao tema empreendedorismo. Então, aquele que faz, coloca a mão na massa, executa, aquele que assume o risco de fracassar, porque muitos empreendedores fracassam. Não é aquele empreendedor bem-sucedido que várias revistas colocam em capa, é o empreendedor que conseguiu e acertou todas as vezes. Não, errou muito para conseguir aprender e obter êxito. Inclusive, eu chego a dizer, a maior parte dos empreendedores que nós temos aí estudos que foram divulgados da trajetória desses empreendedores, eles fracassaram. E eles fracassaram nas ideias, buscaram evoluir nas ideias ou abandonar aquela ideia inicial e buscar uma nova ideia, um novo negócio, uma nova inovação, e através disso eles se tornaram grandes empreendedores. Mas isso não quer dizer que eles nunca fracassaram. Normalmente eles fracassam, e não fracassam apenas uma vez, fracassam muito, e às vezes continuam fracassando em ideias de novos negócios que não prosperam, e isso faz parte de todo o processo empreendedor. Mas um ponto é fato, eles não desistem, eles sempre utilizam desses fracassos como aprendizagem para tentar não errar novamente na ideia seguinte ou para tentar aprimorar aquela ideia inicial que não deu certo. Bom, então, com isso, é importante ressaltar a vocês que o ato de empreender está relacionado à identificação, análise e implementação de oportunidades de negócio, tendo como foco a inovação e criação de valor. Observe o destaque, foco na inovação e criação de valor. Muitos autores, eles utilizam até mesmo o senso comum, nós podemos utilizar algumas vezes a palavra empreendedor como sinônimo de empresário, e não é. Tem muitos empresários que eles, na verdade, eles replicam um negócio que já existe e não inova, e não cria, não gera valor para a sociedade. Na verdade, eles têm empresas, podem ter uma eficiência operacional, mas não contribui tanto assim para toda aquela escala de produto, para toda a inovação daquele setor. Ele está apenas, às vezes, replicando uma ideia. Então, existe um empresário, mas a figura do empresário é diferente do empreendedor. Eu vou explicar mais adiante para vocês essa diferença. Então, isso pode ocorrer através da criação de novas empresas, mas também ocorre em organizações ou empresas já estabelecidas, organizações essas com enfoque social, entidades de natureza governamental ou outras. Então, por trás destes negócios estão indivíduos diferenciados
conhecidos por empreendedores. Lembre-se, pessoal, que quando eu destaco aqui organizações com enfoque social, entidades de natureza governamental e ONGs, organizações não governamentais, todas essas estruturas são passíveis de inserir ou de terem pessoas empreendedoras gerindo aquela organização ou gerindo um negócio, uma empresa específica. Lembre-se, é possível, existem vários tipos, né? Existe uma literatura muito rica mostrando o intraempreendedor, o empreendedor de organizações públicas, tem o empreendedorismo feminino também, que é uma temática muito relevante sobre empreendedorismo. Então, existem algumas diferenças que aí vai ramificando bastante, mas hoje o foco da nossa aula é trabalhar o conceito e mostrar para vocês exatamente essa figura do empreendedor e o que o empreendedorismo é relevante e por que ele é relevante para a nossa sociedade. Pois bem, então, segundo a Silva, que é um outro autor nacional, ele destaca que existem uma série de fatores que influenciam uma pessoa a tornar-se um empreendedor. Então, o que vai motivá-lo a ser empreendedor? Quais são as características que podem influenciar uma pessoa a seguir o caminho de implementar, de criar o próprio negócio, de desenvolver a sua própria ideia? Então, uma dessas características, elas podem estar agrupadas nos elementos pessoais. Então, eu quero empreender porque é uma realização pessoal. Eu tenho como realização pessoal ser dono de uma empresa ou criar uma empresa. Pode ser também relacionado à capacidade de assumir risco. Então, tem uma pessoa que ela não tem tanto receio de, sei lá, implementar uma ideia e correr o risco dessa ideia não prosperar, correr o risco de fracassar. E, às vezes, até esse fracasso gerar prejuízo financeiro. Se esse empreendedor ele empreende com o próprio recurso, ele pode ter um grande prejuízo. Então, é um risco que ele vem assumindo. Pode ser em virtude da experiência, ou seja, pessoas que já trabalharam em empresas ou que conhecem outros empreendedores. Isso pode influenciar a pessoa a tomar a decisão por empreender e pode também estar relacionado à educação que essa pessoa teve. Então, o processo de qualificação dela, ela pode ter desenvolvido e estar em ambiente onde tem várias disciplinas relacionadas a empreendedorismo, ao mundo dos negócios, e ela vai ficando muito mais segura a assumir tais riscos porque ela adquiriu tal conhecimento, como, por exemplo, é o curso ao qual vocês estão fazendo. Então, vocês estão vendo várias disciplinas que orientam como gerenciar uma empresa, como buscar elementos aí para minimizar os riscos de um mercado e assim por diante. Então, são algumas características pessoais que podem influenciar a pessoa a tomar decisão por empreender um negócio, por empreender uma determinada ideia. Então, essas características pessoais são um dos elementos que podem influenciar, mas nós temos outros. Qual outro elemento? Os elementos sociais. Então, influência da família pode ser também um forte elemento que vai levar a pessoa a empreender, ou não. Você pode ter exemplo na família de vários empreendedores bem-sucedidos e isso vai internalizar em você e você vai ter uma predisposição a empreender porque você tem um bom exemplo familiar. Como pode acontecer o contrário? Talvez você tenha lá um parente ou seu pai, meu pai tentou montar uma empresa, não foi bem sucedido, quebrou, deixou a família numa situação crítica. Hoje em dia, jamais vou querer abrir uma empresa, jamais quero abrir um negócio. Por quê? A referência familiar da pessoa é muito ruim, porque teve uma experiência, um exemplo na família de um negócio, de uma pessoa que empreendeu e o negócio não prosperou. Então, isso pode influenciar também a pessoa, tanto para ela empreender, como para ela ter esse conceito já pré-concebido sobre empreender um negócio. A rede social, a rede de relacionamento de vocês pode influenciar. Então, talvez vocês estão aí num grupo de pessoas onde tem vários empreendedores e eles sempre conversando sobre negócio, eles podem destacar algumas oportunidades existentes no mercado, ou até mesmo eles podem demonstrar uma necessidade que eles têm. Minha empresa está necessitando de contratar serviço de transporte. Talvez essa rede social
pode te motivar a buscar empreender para atender uma determinada demanda, por exemplo. O papel na sociedade, então, grandes empreendedores, empreendedores de sucesso, eles têm um papel muito importante na sociedade e, através dos empreendimentos o qual eles constituíram, eles geram emprego, eles geram rendas para as pessoas, eles geram arrecadação para o Estado, então são vários aspectos muito relevantes relacionados aos empreendimentos, modelos de pessoas de sucesso. Então, muitos aí também têm como referência de sucesso profissional aquelas pessoas que empreenderam suas ideias e conseguiram ser bem-sucedido nestes empreendimentos. E ainda nós temos o as chamadas características ambientais, que podem influenciar e muito a pessoa a buscar empreender, a iniciar o empreendimento. Então, pode ser em virtude de uma oportunidade, então pode ter no ambiente uma demanda por um determinado produto ou serviço, e isso vai levar a pessoa a empreender. Vamos considerar aqui um exemplo, fazendo até uma associação já com um aspecto relacionado à localidade. Então, o Instituto Federal, quando se instalou na zona sul de Poços de Caldas, então, algumas pessoas perceberam que, olha, se o Instituto Federal instalando na zona sul, muitos alunos que vão frequentar talvez não morem na zona sul. E esses alunos pode ser que eles vão necessitar de transporte para chegar até o Instituto Federal. Então, isso pode me motivar a criar uma empresa para fornecer esse tipo de serviço. Como também os alunos vão precisar de produtos alimentícios. Então, talvez isso pode influenciar a pessoa a tentar concorrer a criar uma empresa, a concorrer aí ao edital da cantina do campus, ou abrir um negócio próximo ao campus, e isso favorecer e atender uma demanda em virtude da criação do campus naquela região. Então, existem várias oportunidades percebidas no mercado que o empreendedor pode, olha, verifiquei essa oportunidade, vai existir uma demanda, eu percebi que não tem, às vezes, uma concorrência forte, ou eu vou conseguir suprir as características dessa concorrência e vou implementar uma ideia, vou implementar o negócio. Então, a análise ambiental, ela é fundamental para que vocês tenham essa percepção de possíveis oportunidades. Pode ser também relacionado à cultura, então, o Vale do Silício é um exemplo, né, que as pessoas lá são motivadas a empreender, porque lá tem N exemplos de empresas de tecnologia que se destacaram aí no mundo todo, em virtude daquela região, tem uma cultura muito intrínseca sobre desenvolvimento de negócios, desenvolvimento de ideias. No Brasil, nós temos alguns nichos também com uma característica muito semelhante, então é importante verificar esses aspectos ambientais. E tem também os chamados fatores políticos, que podem influenciar, sim, a pessoa empreender em virtude de um fator político. Então, pode ser que, por exemplo, nós temos aí um período logo adiante de eleições municipais. Então, pode ser que um candidato ele tenha lá na sua proposta construir um outro espaço de distrito industrial para a cidade, ou se ele está concorrendo numa cidade que não tem esse espaço, ele tem como proposta desenvolver o distrito industrial. Olha, se algumas empresas forem instalar nesse distrito industrial, pode ser que elas vão precisar de algum tipo de serviço, seja serviço para estruturar essas empresas, seja serviço para manter essas empresas, serviço de transporte, serviço de alimentação, serviço de infraestrutura, energia elétrica, telefonia e dentre mais. Então, observe que alguns elementos ambientais podem influenciar diretamente as pessoas a buscarem empreender uma ideia, tá bom? Então, são, de uma forma bastante geral, algumas características do que pode influenciar a pessoa a tornar-se um empreendedor. Pois bem, alguns pressupostos precisam ser ressaltados aqui quando a gente fala de empreendedorismo. O primeiro dele é que o empreendedorismo ele pode ser aprendido. Então, Tiago, eu não tenho nenhuma disposição para empreender, eu tenho receio, eu não nasci para isso, eu não tenho dom. Mas você pode aprender, é possível você desenvolver em termos de
em conhecimentos, em termos de habilidades e competências para você tornar apto a empreender uma ideia, empreender um negócio. Então, todos podem ser empreendedores. Então, o primeiro paradigma que deve aí, na verdade, ser quebrado. Outro ponto, é um fenômeno coletivo, não individual. Então, o empreendedorismo envolve pessoas. Então, pessoas, seja o seu cliente, seja o seu colaborador, seja o seu sócio, seja o seu parceiro. Então, é um fenômeno coletivo. Você vai depender de outras pessoas para consumir o seu produto, consumir o seu serviço, ou também outras pessoas para estruturar a sua empresa, auxiliar, formar parcerias para desenvolver o negócio. É um fenômeno cultural e não apenas técnico. Então, sabemos aí que existe a chamada cultura do empreendedorismo, algumas instituições de ensino, inclusive, trabalham muito isso com os alunos, com várias dinâmicas de criação de empresas, criação de startups, aí dentro desse ambiente, dentro desse ecossistema, tem vários exemplos de alunos que conseguiram ser bem-sucedidos nas suas ideias, nos seus negócios. Então, isso já torna-se um fenômeno cultural. Então, ele não é apenas um elemento técnico. Sim, tem informações técnicas relacionadas ao empreendedorismo, mas também vale ressaltar essa característica cultural. E ainda, ele precisa ser ético, obviamente, né? Então, o empreendedor, ele gera valor positivo para a coletividade. Então, nós não estamos falando aqui de pessoas que criam algum produto ou algum serviço que não vem gerar valor positivo. A gente está com a perspectiva, e o empreendedorismo prevê isso, é você ter essa geração de valor positivo. Não adianta você inovar numa arma química que não faz todo sentido. O empreendedor está gerando valor positivo para a coletividade. Nós temos aí as diferenças, conforme eu já havia antecipado para vocês, entre o empreendedor, que ele é diferente da figura do empresário, que é, obviamente, diferente da figura do capitalista. Então, o empreendedor, lembre do conceito inicial, quando eu destaquei para vocês, é uma pessoa que cria valor e tenta inovar em determinado segmento. Lembre-se, pessoal, quando eu falo em inovação, eu não estou falando para vocês que o empreendedor vai reinventar a roda. Não, o empreendedor ele pode inovar em pequenos elementos, em pequenos pontos, ele pode inovar na infraestrutura, ele pode inovar na forma de contratar um profissional, na forma de trabalho desse profissional. Então, tem várias maneiras de inovar dentro de uma empresa. Existem várias maneiras de inovar dentro de uma organização como um todo, que é diferente do empresário. Para você ser classificado como empresário, você precisa criar uma empresa e estar vinculado a esse CNPJ. Então, pode ser que exista um empresário que ele verificou a padaria do vizinho, que o vizinho está ganhando muito dinheiro com a padaria, o vizinho comprou carro zero, reformou a casa, e ele fala, vou montar uma padaria que é o que dá dinheiro. Ele monta uma padaria idêntica àquela padaria do vizinho. Será se ele está gerando um valor a mais para a sociedade? Será se ele inovou em algum ponto? Ou ele está apenas copiando? Então, para você ser empresário hoje, é pura e simplesmente estar vinculado a algum tipo de CNPJ. Não quer dizer que você está empreendendo, não quer dizer que você está gerando um valor, uma inovação para o mercado. Então, vale ressaltar essa diferença. E ainda nós temos a figura lá do capitalista, né? O capitalista é quem detém o capital. Então, nem sempre quem empreende a ideia é quem detém o capital. Existem vários exemplos, vários casos de pessoas que têm o recurso financeiro que estão buscando boas ideias para poder investir. Existe até um nome, chamados angels. Então, existem as pessoas que têm o capital, mas não têm a ideia. Está buscando um empreendedor com uma ideia inovadora para ele poder fazer os aportes do capital. Obviamente, terá esse retorno, isso vai ser um acordo, ele vai ser sócio ou não. Enfim, existem várias formas de acordar isso, mas o importante aqui é que vocês vejam essa diferença entre o empreendedor, aquele que busca uma ideia, tenta inovar no mercado, gerar uma forma de valor para a sociedade, o empresário, que é aquela pessoa que está vinculada a um CNPJ, e o capitalista, quem detém o capital. É possível ter
uma mesma pessoa com todas essas características? Claro que sim. Então, é possível que uma pessoa ela tenha o recurso financeiro, ela seja empreendedora numa ideia e vincule o seu CPF a um CNPJ e ela está como um empresário de uma empresa. Então, é possível ter essas três figuras num ser apenas, em uma pessoa apenas. Mas vale ressaltar para vocês que empreendedor não é sinônimo de empresário e, consequentemente, não é sinônimo de capitalista, mesmo sabendo que várias pessoas falam que todo empresário é empreendedor, mas é importante estabelecer essas diferenças a vocês. Pois bem, com isso, pessoal, destaco para vocês um outro elemento muito relevante para refletirmos aí na aula de hoje sobre a figura do empreendedor, que o empreendedorismo existem outros tipos, ou melhor, existem dois tipos básicos de pessoas que empreendem. Então, existe aquele tipo de empreendimento que a gente chama de empreendedorismo por necessidade, que é aquela pessoa que talvez perdeu o emprego, não está gerando mais renda, precisa de gerar renda para sustentar sua família, para se sustentar. Então, ela vislumbra no empreendedorismo uma possibilidade de geração de renda. E tem também o chamado empreendedorismo por oportunidade. É aquela pessoa que talvez já tem uma renda garantida, já está vinculado a uma empresa ou a um emprego, mas em virtude de uma oportunidade vislumbrada no mercado, ela se sentiu motivada a empreender um negócio, a empreender uma ideia. Então, dentro desses dois tipos, o Sebrae, inclusive, já desenvolveu uma pesquisa muito relevante sobre esses dois tipos de empreendedorismo, onde que mostra os empreendedores por oportunidades, eles têm uma predisposição maior em planejar a empresa, em estruturar essa empresa antes de executar aquela ideia. Ou seja, os empreendedorismos por oportunidade, normalmente eles planejam, constroem o plano de negócio, verifica se o negócio ele é viável e assim por diante. Já o empreendedorismo por necessidade é normalmente aquela pessoa que está com a corda no pescoço, precisa de gerar renda e renda rápida. Talvez ele não analisa o segmento, às vezes essa pessoa não analisa o cenário, o que está demandando no mercado, ela tem lá um espaço vazio na garagem, ela vai lá e abre um comércio porque ela precisa gerar algum tipo de renda. E esse empreendedor por necessidade, obviamente a gente já pode destacar que nem sempre ele consegue prosperar ao longo dos anos com aquela ideia, muito em virtude da falta de planejamento inicial, porque passou diretamente para a execução e não planejou, não avaliou todas as variáveis que podem influenciar uma atividade empresarial. Pois bem, dito isso, pessoal, deixo aí para vocês uma frase para reflexão de Elon Musk, ou seja, um dos gigantes aí do setor de tecnologia, da Tesla, né? Então, ele destaca que esteja sempre pensando em como você pode fazer melhor. Então, essa mensagem que eu deixo para vocês e até a próxima aula.